Olá, amigos. É um grande prazer, uma enorme alegria sempre estar com você. O blog Ver o Fato, a rádio Sintonia Web e nós aqui com você. Hoje eu tenho um convidado especial, Dr. Ismael Moraes, advogado de causas socioambientais, com defesas nos tribunais aqui de Justiça do Estado do Pará, na Justiça Federal e nos tribunais superiores em Brasília. Dr. Ismael Moraes, inicialmente vamos abordar a questão de Barcarena, mais precisamente do Furo do Arrozal. O que é que está acontecendo no Furo do Arrozal, Dr. Ismael? Está acontecendo o prosseguimento de uma história que aconteceu em toda a história da Amazônia. É a ocupação por quem chega de fora, massacrando as comunidades locais, explorando as riquezas, sem qualquer controle, sem qualquer legalidade. O assustador é que nós estamos no século XXI, no momento em que o meio ambiente é o assunto mais importante, a poluição da água, em que inclusive o Papa Francisco baixou uma encíclica tratando do meio ambiente, e que as nossas autoridades ambientais simplesmente estão submetidas ao poder econômico das grandes indústrias, das grandes empresas que estão chegando agora aqui, e a corrupção dentro dos órgãos ambientais também estão submetidas e estão a serviço dessas empresas que não têm nenhum compromisso com o meio ambiente e nem com a comunidade paraense. Então vamos por partes, como dizia o esquartejador. Quais são essas empresas que estão envolvidas nisso? Eu já soube aqui, doutor Ismael, o senhor publicou no blog Ver o Fato um artigo de sua autoria abordando o envolvimento da multinacional Bunge, que é a maior multinacional, né, da área de alimentos do mundo e que hoje está exportando grãos pelo porto de Vila do Conde. O que é que está acontecendo entre a Bunge e essas comunidades de Barcarena? Primeiro, eu acho que nós temos que falar o que está acontecendo entre a Bunge e o poder do Estado do Pará. Então vamos começar logo pelo gigante. A Bunge, ela está na atividade dela de transporte de soja, que vem do Mato Grosso, passa por Miritituba, Itaituba e chega em Barcarena. É um empreendimento aqui em Barcarena completamente fraudulento, acobertado pela SEMAS. É um projeto que tem falhas gravíssimas e está sendo executado fraudulentamente, violando a lei, violando os próprios documentos que foram aprovados pela SEMAS. Mesmo aquilo que está ali projetado está sendo violado, está sendo fraudado. Vamos ser mais direto. Que irregularidades são essas? O EIA-RIMA do licenciamento da Bunge, ele prevê, isso é um exemplo, é um exemplo, apenas um exemplo. Ele prevê que não haveria nenhum impacto, nenhuma atividade, nem indireta no Furo do Arrozal. E simplesmente por conta do fato de que o porto que a Bunge tem para as atividades dela ser impróprio para as atividades dela, ela comprou esse porto já pronto para adiantar 10 anos o projeto de transporte de soja. Então, ela justamente pega e estaciona todas as barcaças dela, que são impróprias para estar nesse local, que são monstruosidades cada uma delas, em cima das comunidades e poluindo gravemente. Essa poluição grave não sou eu que estou dizendo. Foi o Instituto Evandro Chagas que constatou num laudo enorme assinado por 3 cientistas do Instituto. Ela jogava soja apodrecida. Soja podre lá, além do que a própria permanência mesmo dela lá implica na impossibilidade da vida normal das comunidades locais. E isso a própria SEMAS constatou ano passado através de uma nota técnica assinada por 3 técnicos de lá. Mas agora mudaram esses técnicos, tiraram esses 4 técnicos, tiraram os 4 técnicos e colocaram 2 outros que disseram que é tudo legal e que inclusive a SEMAS não tem nem atribuição para fiscalizar a poluição no rio. A situação é gravíssima. Então isso é um exemplo de como a situação da Bunge é fraudulenta, ela está
com a conivência das autoridades ambientais, com a conivência, e no caso desses técnicos que assinaram, tem uma relação espúria de corrupção mesmo, e está havendo omissão daqueles que são superiores a esses 2 técnicos. Deixa eu ver se eu entendi. Os primeiros 4 técnicos, eles constataram irregularidades da Bunge lá, quando elas jogaram, a Bunge jogou soja apodrecida lá no Foro do Arrozal, prejudicando a vida daqueles ribeirinhos, já que aquelas comunidades ela tem um rio praticamente como uma fonte da sua sobrevivência, né? Aí a SEMA tirou esses 4 técnicos e botou 2 outros técnicos para fazer um novo procedimento lá em Barcarena? Veja só, quando ano passado eu ajuizei uma ação civil pública em nome das comunidades locais, foi deferida uma liminar que está até hoje em vigor. Do Dr. Helder Lisboa, né? Dr. Helder Lisboa, que tem uma formação, uma das formações mais sólidas em questões socioambientais aqui no país, né? E talvez no mundo. E essa decisão, então, foi dada e a SEMAS imediatamente atuou. Fez 3 autos de infração justamente por esses motivos que eu estou dizendo, pelo fato de a Bunge estar fora da área licenciada prevista no EIA-RIMA e prevista na área de licenciamento, assim como tem a nota técnica constatando que a Bunge estava poluindo, que ela estava inviabilizando a vida das comunidades locais e que estava em local impróprio, que não poderia estar ali, destruindo a mata ciliar. Pois bem, hoje a Bunge voltou para o local sob o apoio da SEMAS, mesmo estando fraudando uma licença de instalação que a SEMAS deu, mas que é para um local a 6 km de distância, lá no porto. Só que esse local onde a Bunge tem que colocar as barcaças, ele não é um local em que as barcaças elas não podem ficar porque elas quebram por conta das maresias da maré. Então mostra que não tem viabilidade econômica ou financeira o porto, e é um dos pressupostos de qualquer licenciamento ambiental. Deveria haver o cancelamento das licenças de operações da SEMAS. Em vez disso, a SEMAS, através dessa nota técnica, está aprovando uma fraude, uma falsidade ideológica do início ao fim, em detrimento dos interesses da sociedade paraense e das comunidades locais. Então, quer dizer, antes do licenciamento de operação, a licença de operação teria que ser precedida do licenciamento ambiental, que a SEMA não está produzindo esse licenciamento. Não, houve o licenciamento, houve o EIA-RIMA, tudo isso, só que simplesmente hoje estão fraudando tudo isso que foi feito. O que eu estou dizendo não é o que eu quero, é que está no licenciamento aprovado pela empresa, em favor da empresa Rio Túria, que vendeu para a Bunge e que sucedeu ela no processo de licenciamento. Então, isso é o que está lá. Isso não é minha vontade, não é o que eu quero, não é o que eu penso. Está lá documentado no processo. Então, a fraude foi, ela deveria estar aqui e não a 6 quilômetros. Exatamente. E a SEMA consentiu nesse tipo de permanência? Está consentindo, não está autuando. As comunidades estão sofrendo, o fiscal, esses 2 técnicos que foram fazer a fiscalização, eles já chegaram acompanhados da senhora Leandra, que é uma gerente da Bunge, da Fundação Bunge. Imagine uma fiscalização dessa, você faz uma denúncia... O fiscalizado do lado de quem vai fiscalizar. Já chegou junto com ele, ela financiando toda a operação. O envolvimento desses fiscais é tanto que 3 pessoas lá da comunidade, que são pessoas corrompidas pela Bunge, que recebem todo mês dinheiro da Bunge na Caixa Econômica Local de Barcarena. Há provas disso? Pode ser colhida a filmagem da Caixa Econômica lá. Certo. Essas pessoas recebem. Pode ser requisitada, inclusive, essa filmagem. São pessoas que não representam a comunidade, que usaram documentos fraudulentos e que o fiscal adotou no relatório dele como se fosse verdade. Então a coisa é caso de polícia, mas infelizmente o doutor Luiz Fernandes, que é um delegado de polícia de carreira, ele só tem a visão policial quando se trata de madeireiro. As grandes indústrias que financiaram a campanha do governador Simão Jatene, que financiam ainda as campanhas eleitorais aqui, elas não são mexidas. Elas podem fazer o que querem, podem fraudar. A Hidro está lá em Barcarena com uma bacia de rejeito aprovada. Ela fez a bacia de rejeito numa área de proteção ambiental, que está num processo judicial, ela mesma disse que era. Ela está sem alvará de pesquisa, a SEMAS sabe disso e permanece.
Então isso mostra que a SEMAS continua um caso de polícia, mas só para madeireiro. Para as indústrias que não pagam tributação para o Estado, que não nos trazem nenhum retorno, só nos deixam a miséria, a desagregação social, não existe isso. Quer dizer, nós temos aqui, você falou que as comunidades lá, 3 pessoas da própria comunidade estão apoiando essa ilegalidade que você está apontando, a troco de propina, de corrupção. Isso não demonstra que haveria, assim, digamos assim, a multinacional, a poderosa multinacional Bunge não estaria apostando nessa divisão das comunidades para usufruir cada vez mais e se solidificar nessa região de Barcarena? Esse processo de aliciamento de alguns membros da comunidade é comum nesse tipo de atuação. Eles sempre conseguem aliciar um ou outro, inclusive pessoas mais miseráveis. No caso, esses 3 não são mais miseráveis, são 3 espertalhões, né? Mas que eles não têm representatividade nenhuma. Se eles, inclusive, forem para qualquer assembleia de moradores, de comunitários de lá, eles apanham. Porque todo mundo sabe que eles são pessoas que não representam ninguém, que estão se vendendo. Então isso, na verdade, não significa nenhum tipo de ruptura na coesão das comunidades contra a Bunge. E isso que está no relatório dos técnicos é mais uma fraude que compõe todo o relatório dos técnicos, que é uma falsidade ideológica do início ao fim. Eu li o relatório e lá eles dizem que, pela aquiescência desses 3 comunitários ou supostos comunitários, eles estariam legitimando esse ato desses técnicos e dando, digamos assim, um parecer da parte deles como comunitários favoráveis a essa instalação da Bunge lá na área. Pois agora você imagine, lá afeta a atividade da Bunge, afeta a Fazendinha, a comunidade Jesus de Nazaré, a comunidade, várias comunidades da Ilha de Trambioca, várias comunidades do lado direito do Furo do Arrozal. Todas elas são representadas por 8 associações e uma cooperativa de pescadores, que eu sou advogado delas. Imagine, são mais de 2.000 pessoas, são mais de 800 famílias. Certo. Então imagine se essas 3 pessoas representam de fato o que a Bunge quer, o que os técnicos querem. E quais as providências, doutor Ismael, que serão tomadas ou já estão sendo tomadas pelo senhor como defensor dessas comunidades lá da região? Olha, vão desde providências policiais contra os técnicos que assinaram esse documento fraudulento, essa falsidade ideológica que eu digo, até as providências judiciais contra, de novo, o Estado e a Bunge. Então, é evidente que as comunidades também querem tomar algumas outras providências, elas mesmas, os líderes estão se reunindo, e talvez venham ocupar a SEMA por 1 ou 2 dias aqui em Belém, para mostrar que eles existem. Não é como a SEMAS o que a SEMAS está adotando dos técnicos e da Bunge, dizendo que eles não existem. Então é capaz que cheguem aí 500, 1.000 pessoas a ocupar a SEMAS durante 1 ou 2 dias. Quer dizer, nós temos esse problema dessas irregularidades e temos uma outra questão mal resolvida lá na região, que é aquele naufrágio do navio Aidar, que envolve essas mesmas comunidades, né, que foram afetadas. Como é que está essa questão, doutor Ismael? Não, esse caso do naufrágio do navio Aidar não atinge diretamente essas comunidades, né? Mas esse caso do navio Aidar, ele, frente ao que está acontecendo hoje, demonstra que a SEMAS só atuou no caso do navio para dar uma satisfação para a imprensa e para a sociedade. Porque o caso da poluição das barcaças da Bunge é muito pior, inclusive matou 3 pessoas. O caso do naufrágio do navio não matou ninguém. A Bunge está lá massacrando, a atividade dela ali está prostituindo meninas, e simplesmente por conta de a SEMAS ter se dobrado ao poder econômico da Bunge, a influência dela política, por ela financiar a campanha do governador Simão Jatene, simplesmente por isto, não está fazendo nada. Uma extrema irresponsabilidade, uma atitude criminosa da SEMAS. Houve um caso, parece que de uma menina, de uma menor que foi estuprada num navio lá? Existe uma denúncia que eu já ouvi falar que está em andamento, mas eu não tenho conhecimento com muito detalhe, de uma menina que foi estuprada. E existem muitos casos que eu já ouvi falar de meninas exploradas sexualmente, meninas de 12, 13 anos, que as próprias famílias estavam vendendo para as tripulações.
porque foram Oprimidas pela miséria, né? Foram famílias que passaram a passar fome por causa da presença das barcaças da Bung, que impedia a pesca e a coleta de açaí, e elas passaram a passar fome, então começaram a vender as meninas a troco de comida, não foi nem de dinheiro, a troco de comida, para as tripulações das barcaças e dos empurradores da Bung. Nós temos mais alguma providência a ser tomada, só para a gente concluir essa passagem? Olha, eu espero que o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual tomem atitude nas suas esferas de atribuição. Eu não sei se vão fazer, e eu acho estranho que não atuem, porque eu estou fazendo dentro da minha esfera de atribuição como advogado nas questões cíveis e nas questões de denúncia. E nas denúncias que eu estou fazendo como advogado, dentro da minha capacidade da minha capacidade e dentro da minha esfera, né, de atuação. Mas eu espero que o Ministério Público Federal, o Ministério Público Estadual, eles vejam isso e tomem as atitudes que eles têm que tomar, porque é muito grave e é apenas um caso dentre vários que acontecem em Barcarena e que esperam providências das autoridades do Estado, né? Nós vamos voltar a esse assunto. Eu agradeço a presença, a participação do Dr. Ismael Moraes. Nós voltaremos brevemente a esse assunto. E um detalhe, o Linha de Tiro vai ficar de olho nessas providências que devem e estão sendo reclamadas pelas comunidades de Barcarena, pelos direitos dessas comunidades que estão sendo violadas lá na região. Então, olho vivo, vamos cobrar.